Isso que a gente chama de objeto, o outro com o qual a gente se relaciona, seja o objeto fetiche, seja a droga, seja a religião, seja uma instituição. A questão é que esse objeto, ou esse outro ponto de vista, se instala dentro de nós. E ao se instalar dentro de nós e nos colonizar, ele falseia a nossa experiência. Confundimos o originário e o derivado. O que vem antes e o que vem depois. O que de fato importa. Talvez seja em nome disso a maior parte das nossas mazelas e misérias. Confundir a confusão sobre aquilo que de fato importa, sobre aquilo que está em jogo, em cada acontecimento. O que acontece, por exemplo, quando alguém entra em colapso de tanto trabalhar? O que acontece quando alguém tem a sua experiência codificada e conduzida pelas imagens, pelos símbolos de uma religião? O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa não consegue viver sem determinada droga, determinada comida? É uma confusão de planos, é um falseamento de planos, é um falseamento do originário. O originário é sem imagem. O originário é uma prática, é um exercício. O originário é perdido em nome de uma imagem que ocupa o deserto, que se assenta sobre o deserto e passa a absorver os fluxos, a nomear os fluxos, a hierarquizar os fluxos, não mais segundo o critério do intensivo, que era o critério da pulsão, mas segundo um critério que tem relação aí com o domínio, com uma massificação, com uma fusão. Em nome de que a gente para de avaliar pulsionalmente? Em nome de que a gente para de refletir no abstrato? É de uma ilusão que há um fim para o processo, que o objeto se constitui como um fim para o processo. A isso o Castaneda se referia como os escudos que a gente encontra. Ora, os escudos pode ser uma outra pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma droga, pode ser o fetiche. É tudo isso que a gente acha, que a gente se lança, achando que sem aquilo a vida não é mais possível. Como um tudo ou nada. Como um depois disso eu chego lá. É tornar o objeto transcendente, tão transcendente quanto o céu cristão. O céu está nesse objeto, o fim está nesse objeto, nada mais importa. Ora, quando nos lançamos numa experiência meio obsedada por algum objeto, quando nos lançamos desprotegidos, expostos, precipitadamente, é isso, buscando um gozo absoluto, buscando a dissolução no outro, buscando o paraíso perdido, buscando uma totalização. Mas é uma ilusão. É uma ilusão que tem sérias consequências, digamos, para o exercício, que é sem imagem. Para o exercício que precisa ser constante. Ao bloquearmos um exercício, na medida em que um objeto se assenta sobre o corpo intenso, esse objeto vai passar a constituir ideias, vai passar a constituir imperativos derivados. Não estamos mais exercitando a pulsão, o originário, mas o derivado se apropria da energia do originário para rechaçá-lo.
É o caso do cristianismo, é o caso do recalcamento da sexualidade, né? O recalcamento e os ideais que se constituem após o recalcamento absorvem a energia da pulsão. É por isso que há um gozo no poder. É por isso que há um gozo no exercício de um poder sobre alguém. Porque o originário foi absorvido pelo derivado. Mas algo está passando ali, ainda que pelo derivado, ainda que pelo que um afastamento do real, da lucidez. É como se a pulsão tivesse sido subordinada a serviço de um ideal. Mas há libido envolvido. O Deleuze-Guattari, quando falam sobre a questão dos alemães durante o nazismo, eles falam bem que não é uma questão de ideologia e que os alemães foram enganados. Eles desejaram o fascismo. Ora, mas o que leva alguém a desejar o genocídio, a morte do outro? E, no fim, a própria linha suicidária, a própria morte? É quando o originário é falseado pelo derivado. É quando uma força vital e sem imagem é falseada por uma imagem da raça pura, por exemplo, da solução final. Percebem como um processo que só se efetua e tem a própria efetuação como direção, como que esse processo se confunde quando é dado uma solução para ele, quando é dada uma finalidade para ele, quando um objeto ocupa o lugar da contínua efetuação? Nada mais irritante do que a mentalidade de seita, né? E as pessoas que sempre têm certeza sobre tudo. E dão opiniões que, na verdade, não têm uma espera, não têm uma abertura que implicaria um tempo, uma latência para pensar por si mesma. Nosso pensamento, gente, a maior parte do tempo está ocupado por palavras de ordem, por enunciados coletivos que circulam. Sobre a questão recente, enfim, atual da guerra na Ucrânia, eu nunca vi tantos especialistas se levantando para defender um lado ou outro, mas com uma certeza de que haveria um dos dois lados certos, enquanto eu só podia me refugiar no silêncio, porque, digamos assim, eu não tinha certeza sobre nada. São muitas variáveis, são muitos estudos, são muitos pontos de vista, são muitas estratégias, é muita fake news. Então, me parece que essa precipitação na certeza, num discurso pronto, é a adoção, é a cooptação por algum lado, por alguns enunciados já prontos, que a gente recebe e transmite. Nessa falta de tempo, nessa falta de um estiramento de condição de escolha, de consciência, de espera entre a recepção e a emissão da mensagem, eu acho que o que tem em questão aí é uma imbecilidade. A imbecilidade é o mínimo de tempo entre a recepção e a emissão da mensagem. Quanto menos tempo a gente demora entre receber e transmitir a mensagem, menos pensamento, menos trabalho do pensamento há. E mais automatismo, e mais adesão passional apenas.